Olá, divas! Estamos de volta, eu e Renata Torres, aqui com mais um Diva Entrevista, mais um encontro com vocês para a gente tratar aqui dos temas de diversidade, direitos humanos, né? Para a gente trazer um pouco de luz aí para esse nosso Brasil de 2021. Hoje a gente está recebendo aqui a presença ilustre dessa minha amiga que eu admiro tanto, que é a Cíntia Beth. A Cíntia é casada há 28 anos, mãe da Isabela e da Giovana, formada em pedagogia pela Universidade de São Paulo, tem um MBA em gestão empresarial pela FGV, especializações executivas no Programa de Desenvolvimento Diretivo pela Universidade de Alcalá de Henares. Muito chique demais, gente. Advanced Management Program pelo ISE Business School Universidade de Navarra. Programa de Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral, em CID. Tem experiência de 30 anos no setor corporativo. Quem olha para essa carinha de menina dela fala que não é verdade, mas é verdade. Empresas farmacêutica, química e da área de seguros. E atua nas áreas de planejamento estratégico e recursos humanos. Há 3 anos, ela atua como diretora executiva da ONG Plan International Brasil, uma organização humanitária fundada há 84 anos e presente em 75 países, que atua pela promoção dos direitos das crianças e adolescentes, com foco na igualdade para meninas. É também membro do Conselho do Alumni e coordenadora do Comitê de Impacto Social da Fundação Dom Cabral, além de membro do Conselho da ONG Beabá. Uau! Que incrível essa trajetória, né? Eu queria pedir, Cíntia, para você iniciar a nossa conversa, contando um pouco mais aí dessa tua jornada, e como foi que você entendeu a importância, né, e o seu papel nesse campo, né, de trabalho de direitos humanos. Obrigada, Cacá, Renata, pelo convite, obrigada por estar aqui. E permitir que a gente converse um pouco mais, né, que se conheça mais, a admiração é recíproca, né, a Cacá é minha mentora de comunicação não violenta, né, que é um tema que eu fui atrás, uma metodologia que eu fui atrás, que eu achei que eu precisava entender um pouco mais, até para conversar nesses tempos tão difíceis. A Cíntia, né, essa apresentação toda que foi feita, a Cíntia é uma pessoa simples, né, que começou a trabalhar aos 16 anos, sempre estudou em escola pública, meus pais eram pessoas muito simples, não fizeram faculdade, eu sou descendente de uma família de imigrantes espanhola e italiana que vieram ao Brasil tentar a vida, uma vida com mais oportunidades, a família italiana, que a minha bisavó, aquela bisavó italiana que eu cheguei a conhecer, que ela faleceu com 94 anos, tinha aquela força da mulher, né? E ela ficou viúva quando estava grávida, quer dizer, não quando ela estava grávida, o meu bisavô foi para a Itália, porque minha bisavó era costureira, e ele foi para a Itália comprar tecido quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E ele não chegou a conhecer a minha avó, né? E a minha bisavó, a vida inteira, costurando para sustentar a família. Minha avó casou, teve 4 filhos. O meu avô faleceu jovem do coração, então ficou minha avó e os 4 netos e minha bisavó sustentando a família. Então a gente tem uma força muito forte da família Beth, né, da família italiana, essa coisa da mulher e de segurar as pontas, né, de segurar as pontas, estar ali e cuidando da família. Então, eu acho que essa coisa da força feminina veio pela minha mãe para mim. Minha mãe sempre foi um exemplo. Minha mãe faleceu muito cedo também, com 55 anos, mas ela sempre me incentivou muito a estudar. Eu e meus 2 irmãos mais velhos, né, eu sou a caçula. Aos 16 anos eu comecei a trabalhar, e o meu primeiro emprego, depois de carteira assinada, eu estava lembrando ontem, foi numa doceira, na Mora aos Pedaços, como balconista. Então, tá lá, minha carteira de trabalho tá ali. E o meu irmão mais velho, o primeiro emprego dele foi no McDonald's, né? E eu acho que a gente se orgulha muito de quem a gente é, pelas histórias que fizeram a gente chegar até aqui. Tenho muito orgulho da minha família, de todas as histórias que eu sei. E esse orgulho me traz uma responsabilidade muito grande, né? Como se eu tento honrar todos os dias quem essa família representa, né? Tanto a família que veio da Itália como a que veio da Espanha
tentar a vida aqui no Brasil e tiveram enormes dificuldades e permitiram que a gente tivesse o que a gente teve, o acesso à educação. Então, assim, eu sou muito grata por isso. E eu comecei a trabalhar em empresa, né, nos meus 30 anos, aí a primeira empresa, como auxiliar de secretária, né? Porque foi muito interessante que quando eu era pequenininha, minha mãe me colocou num curso de inglês, a única coisa que ela podia pagar, porque a gente estava no colégio público, foi um curso de inglês do bairro. E eu comecei a estudar inglês, então o inglês me ajudou bastante a abrir portas na questão em empresa, né? E eu comecei a trabalhar como secretária, depois, como eu fiz uma faculdade de pedagogia, eu comecei a trabalhar em RH e fiz minha carreira em RH e depois em planejamento estratégico. E os últimos 16 anos, antes de eu fazer essa transição de carreira, eu trabalhei nessas duas áreas, importantes áreas, que era RH e planejamento, e eu falei que eu comecei a colocar o pé na água, antes de resolver mergulhar realmente, né, em tudo que eu faço hoje. E criamos em 2015 um conselho de diversidade, começamos a falar em diversidade. Eu tive contato com o capitalismo consciente, fui para Chicago num congresso de capitalismo consciente para tentar entender o que era isso, tentando trazer esses conceitos para a empresa, a questão do propósito, a questão da preocupação com todo mundo, não só com o acionista, né? Não só de trazer lucro, não é o lucro, o lucro acima de tudo, é o lucro por meio do bem-estar de todo mundo que está ali naquela cadeia. Eu comecei a trabalhar um pouco isso. E comecei a pensar muito na minha carreira, o que eu ia fazer, fiz um coach de carreira. E nesse coach de carreira, que foi fantástico, eu fiz toda a minha linha do tempo, usando setênios, né? Ficou enorme, eu tenho até hoje, fui construindo, assim, aquela linha do tempo. E eu coloquei que quando eu me aposentasse, eu ia trabalhar com direitos humanos, eu ia trabalhar numa ONG, né? É muito interessante, porque eu coloquei lá, né, na minha aposentadoria. Hoje eu tenho 50 anos, eu estava vendo lá, eu podia aposentar, acho que em 3 anos, mas vai aumentar, com a nova, vou me aposentar daqui uns 8 anos. Mas aposentar pelo INSS, não é aposentar, eu não consigo imaginar em aposentar. Mas aí surgiu uma oportunidade, né? Em 2018, eu fui procurada por um headhunter, que a gente conversava sempre, e ele falou, tem uma oportunidade numa ONG. Ah, eu falei, mas era para ser CEO, né, diretor executivo da ONG, eu falei, mas eu não tenho nenhuma experiência em ONG, então não vai dar. Ele falou, não, Cintia, eles querem uma pessoa como você. Eu falei, vamos experimentar. E foram 4 meses de processo seletivo. Imagina a ansiedade de 4 meses. Não sabia, né, se ia para a próxima etapa e tudo. E conversando muito com a família, porque era uma questão de mudança muito grande, né? De uma posição executiva, estatutária, com benefícios, com bônus e tudo, para uma outra posição que é extremamente importante, né, para dirigir uma ONG internacional aqui, a sua sede no Brasil, mas com outro tipo de remuneração e tudo. Então, foi uma decisão compartilhada com a família, né? E eu lembro quando eu falei com a minha filha mais velha, que hoje está com 25 anos, ela falou, mãe, vai ser feliz, a gente quer que você seja feliz, a gente está aqui para isso, né? E aí, eu vim para a Plan, acabei aqui onde eu estou hoje, e muito interessante, porque estamos numa pandemia, eu nunca imaginei que eu estaria, né, que eu passaria, ninguém de nós nunca foi preparado para passar pela pandemia que a gente está passando, mas às vezes eu penso, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar nesse lugar, com todos os desafios que a gente teve que enfrentar, ainda tem que enfrentar, mas a vida me preparou para eu estar aqui, nessa ONG, durante essa pandemia. Acho que para começar, né? Começar o Nossa, nosso papo. Cíntia, assim, estou extremamente impactada pela sua história, até porque estou exatamente nesse momento de transição de carreira também, vindo do mercado corporativo, né? Atuei aí também durante mais de 23 anos como executiva de grandes empresas, mas chega uma hora que o propósito fala mais alto, né? E não tem muito como a gente fugir disso. Então, me conectei demais com essa história. E sei do quanto que a sua atuação, provavelmente dentro dessas empresas, plantou, né, uma semente para toda essa transformação que a gente começa a perceber, né, no mercado corporativo. Acho que
a pandemia, ela catalisou muito desse processo, né? Porque as pessoas passaram a colocar muitas coisas em perspectiva, olhar mais para dentro, se perguntar, né, sobre seus propósitos, suas necessidades. E eu imagino o quanto que o seu trabalho, né, na época que você atuava dentro do mercado corporativo, deve ter impactado e transformado tantas pessoas. E eu queria perguntar para você, fazendo ainda aí uma retrospectiva, né, dentro da sua atuação como executiva, você atuou com planejamento estratégico, né, nessas empresas. Como que você vê essas empresas hoje tratando temas de direitos humanos e seu impacto social? Porque a gente sabe que as organizações, as empresas, elas são agentes de transformação social. Mas como na prática isso vem acontecendo dentro das empresas? Eu acho que a gente ainda está em construção. E se a gente voltar lá para trás, a questão, vamos começar lá atrás, há muitos anos, quando a gente começou a falar de trazer pessoas com deficiência para as empresas, né, da inclusão de pessoas com deficiência, as empresas só começaram, muitas delas, não vou dizer todas, mas a maioria das empresas só começaram a levar isso a sério quando começou a ter fiscalização e multa. Né? Eu lembro da questão do cinto de segurança. A gente começou a usar o cinto de segurança por quê? Porque se a gente não usasse, a gente ia ser multado. Hoje, a gente nem pensa na multa mais, ele já é automático, né? A gente já entra no carro, já coloca o cinto, porque a gente sabe que isso é bom para a nossa segurança. Então, conscientemente, a gente sabia que a gente precisava usar o cinto, mas a gente não usava, falava bobagem, né? Eu lembro que a gente viajava no Fusquinha da minha mãe que dirigia, meu pai nunca dirigiu, eu ia no buraco do Fusquinha, era um espacinho atrás do banco, sentada ali, porque eu adorava viajar ali no buraco, para não ficar ali com os meus irmãos que ficavam me perturbando. Imagina, ninguém usava cinto naquela época, né? Então, eu acho que as coisas vão vindo de forma obrigatória, vão trazendo essa coisa da cobrança da sociedade também, de ter empresas mais conscientes, porque às vezes não é natural o movimento. Quando eu falo do capitalismo consciente, que traz essa questão do propósito, da preocupação, ele já vem vindo esse movimento há algum tempo, mas nem todas as empresas aderiram a isso. Então, eu acho que a questão é esse dia que tem se falado muito, ainda, eu fico assim, não, um dia vai acontecer, mas eu vejo que tem o greenwashing, social washing, que são empresas que ainda fazem para dizer que estão fazendo, mas isso não está na sua raiz. Então, como planejamento estratégico, a gente trabalhava o Balance Scorecard e tinha lá a parte de sustentabilidade, e ali a gente colocava, né, o que é sustentabilidade? Não é só meio ambiente, porque alguns anos atrás as pessoas olhavam para a sustentabilidade como meio ambiente só, mas onde está a parte social? E quando a gente fala em parte social, eu trabalhei numa empresa que chegou a ter 7 mil funcionários aqui no Brasil. Como que estão essas pessoas? Né? Qual que é a situação dessas pessoas que estão aqui dentro? Se a gente multiplicar, pensar que cada uma dessas 7 pessoas tem umas 3 pessoas no núcleo familiar, olha, a gente está falando de mais de 20 mil pessoas que são impactadas por tudo que a gente faz aqui dentro. Então, mesmo quando a gente tinha, por exemplo, momentos que a gente teve que fazer cortes, eu sempre falava quem são as pessoas que a gente vai mandar embora. Então, qual que é a condição dessas pessoas? Elas têm alguma doença? Então, assim, eu olhar e tomar as decisões também baseada no coração. Né? A gente está ali visando lucro, mas onde está a parte social? Eu sempre fui muito, eu sempre provoquei muito isso, e é muito interessante, porque hoje eu olho um pouco para trás desse lugar que eu estou hoje, da questão de trabalhar a questão de gênero com as meninas, e eu era uma mulher no meio de muitos homens, eu era a única mulher naquele comitê de muitos homens, e muitas vezes eu escutei, Cíntia, você tem que ser menos general e mais embaixadora, porque se eu me colocava de uma forma mais forte, como meus colegas faziam o tempo todo, eu estava sendo agressiva, né, porque é isso, a gente precisa falar doce, mas se a gente fala doce, muitas vezes a gente não é escutada, então eu queria falar na mesma língua, no mesmo tom. E quando eu falava, muitas vezes, poxa, Cíntia, calma, né? Então, assim,
E eles não pediam calma um para o outro. E é muito interessante, eu falo que olhando agora daqui para lá, eu falei, gente, eu realmente consegui sobreviver num ambiente que não era fácil, né? Consegui transformar o ambiente, consegui transformar, mas totalmente, não sei, né? Porque eu acho que eu tinha em mim também uma segurança, a síndrome da impostora, né? Que eu gosto muito de falar dessa questão, é pensar assim, né, que eu devia estar aqui. Claro que eu devia estar ali, né? Mas quantas vezes a minha autoconfiança não foi questionada nos momentos que eu trazia questões como a diversidade, por exemplo. E é muito interessante, aqui eu quero lembrar, quando eu falei em 2015, a gente implementou o Conselho de Diversidade, e a gente tinha 2 presidentes, porque era um grupo segurador, e um deles falou assim, ok, vocês podem trazer questão de diversidade, eu convidei executivos para serem os patrocinadores, mas você vai fazer isso fora do expediente. A gente não tem tempo para discutir diversidade durante o expediente. E eu falei, beleza. Conversei com todo mundo, falei, vamos fazer? Porque eu usava muito uma expressão chamada apesar de. Né? Apesar de não ter o melhor cenário, a gente vai fazer. E nós fomos fazendo reuniões fora do expediente, fomos fazendo as ações e tudo mais, até que um dia eu fui convidada para fazer uma palestra numa empresa que estava assinando também o Fórum LGBT, como a gente já participava, o Fórum de Diversidade LGBT, e eu estou lá fazendo essa palestra, esse mesmo presidente, eu vejo ele no fundo da sala. E aí eu fiquei emocionada, eu falei, gente, como que ele está aqui? E ele foi lá na frente e falou, olha, quando a Cíntia começou a falar de diversidade, eu não acreditei, mas depois eu vi o quanto era importante esse tema. Então ele virou o maior fã e o maior apoiador, o maior patrocinador da diversidade. Então, assim, se naquele momento eu ia falar, não, então não vou fazer, olha a oportunidade que a gente ia deixar. Então, nem sempre o cenário é mais favorável, mas a gente tem que ir, tem que insistir. E eu acho que a minha insistência, a minha persistência é uma das minhas maiores qualidades ou defeitos, dependendo de quem olha, né? Eu acho, assim, que as empresas estão se abrindo. Tem algumas empresas que já eram abertas, estão se abrindo muito mais, de forma legítima. As outras vêm na onda. Mas mesmo as que vêm na onda, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, porque elas vão perceber que vai fazer muito bem para elas. Né? Hoje ninguém mais questiona a questão das pessoas com deficiência dentro das empresas. Ninguém mais questiona como é importante a gente ter todo mundo dentro das empresas, né? Sim, e essas empresas que estão indo na onda, em algum momento vão perceber a importância, né, genuína disso, isso vai fazer com que elas sobrevivam, porque se não entenderem isso, vão acabar desaparecendo, porque essa é uma transformação que não tem mais volta. É isso mesmo, é isso mesmo. E por falar em transformação, você passou, né, por essa transição e hoje atua numa ONG que tem como nos principais focos de trabalho construir um Brasil mais igualitário para meninas. Né? Esse trabalho que você faz aí na Plan International, que eu acredito muito e acho muito importante também. E dentro das ações que vocês fazem nessa frente está a Escola de Liderança para Meninas. Conta um pouquinho para a gente como funciona esse projeto, quais os objetivos, como as pessoas interessadas podem ajudar a Plan a expandir também, né, a crescer esse projeto para levar para mais meninas no nosso Brasil, que é um país continental, né, e portanto tem esse grande desafio. Fala mais para a gente da Escola de Liderança para Meninas, Cíntia. A Escola de Liderança para Meninas, acho que é um dos únicos projetos da Plan, tem mais um ou dois, que são só para meninas, né? Os nossos projetos sempre são para meninos e meninas, né, adolescentes. A gente fala que trabalha com a criança desde o nascimento até os 24 anos de idade, então até com jovens, né? E a Escola de Liderança para Meninas vem, e ele já existia quando eu cheguei na Plan, e foi um dos projetos que eu me apaixonei, porque eu trabalhava com mulheres que não tinham a confiança necessária para galgar, né, a sua carreira. E eu vim trabalhar com as meninas com a possibilidade de mostrar para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Então, é como se eu estivesse antecipando, né, e tendo a oportunidade de trabalhar com meninas para que quando elas cheguem na vida adulta, elas sejam mulheres
muito mais empoderadas. E eu acho isso magnífico, porque a gente sabe como é difícil depois, se você tem todo um crescimento reforçado de que você não é boa o suficiente, como é difícil você se recuperar depois. E o que a gente quer é isso, começar com essas meninas mais jovens e trabalhar com ela a questão de direitos humanos, os direitos como cidadã, direitos políticos que ela tem, a questão da saúde menstrual, a questão da prevenção à gravidez, da educação sexual. Então, a gente trabalha com essas meninas temas que são muito importantes para ela, para que ela possa ter força para tomar as melhores decisões para a sua vida, né? Porque muitas vezes a gente fala, a menina está ali porque ela quer. Como assim ela está, né? Ou ela casou porque ela quer, muito cedo ela engravidou porque ela quer. Então, assim, quem te disse isso, né? Como que você, de fora, pode chegar a uma conclusão dessa? Então, o que a gente quer é fortalecer essas meninas com muito conhecimento, muita troca, muito diálogo, para que elas possam tomar as rédeas das suas vidas, né? E assim, é lindo ver a transformação de algo que já está nelas, né? Porque, na verdade, já tem tudo isso dentro delas. O que a gente faz é tirar, né, extrair isso e fazer com que ela se enxergue, que ela possa ver o potencial que ela tem dentro dela. E a Cacá é uma das nossas mentoras voluntárias, né? A gente tem um projeto que chama Rede de Meninas Líderes, que pegou a escola de liderança para meninas, e aí a gente escolhe, né, algumas meninas se candidatam, né, aplicam para uma oportunidade que chama Rede de Meninas Líderes, então elas são preparadas como educadoras sociais para que elas possam multiplicar a escola de liderança. Então, essas meninas que são escolhidas para a rede são mentoradas por mulheres incríveis como a Cacá. Por quê? Porque elas precisam também dessa ajuda, né, para poder se organizar, para poder multiplicar aquele conhecimento dela e poder até lidar com o orçamento que ela vai receber, que ela recebe uma bolsa para poder fazer. E ter uma mulher ao lado dela, né, uma mulher que, com toda a experiência dela, que possa compartilhar, assim, transformador. E eu acho, né, a gente teve agora no sábado, né, a formatura, né, e tudo, e uma coisa que a gente tem certeza é que a transformação é da mentora e das mentoradas, né, porque a mulher que se abre para uma experiência, para conhecer essas meninas, não sai igual, né, não sai igual, e acho que a Cacá pode dizer um pouco. Realmente é uma experiência muito impactante, assim, para mim, né? Porque eu me vejo nelas, né? Eu vivi exatamente essa história, né? Também, assim como você, vindo de uma família mais simples, meus pais não fizeram faculdade, minha mãe estudou até quinta série, meu pai, na época, né? Ele depois dos 60 anos, ele foi fazer escola de jovens de adultos, né, para fazer o colégio, mas ele tinha estudado até a sétima série, então eu e minhas irmãs fomos as primeiras pessoas a fazer faculdade, então a gente passei por toda essa trajetória que eu vejo, né, as meninas passando agora, então realmente é muito impactante, assim, perceber, né, esse momento do florescer mesmo, né, o quanto que essas meninas ainda têm, né, de possibilidades, né, de potencial para viver, para experimentar, para criar, para colocar no mundo, né, e a conexão que a gente cria é muito forte. E aí, a gente, né, como mentora, né, a gente compartilha um pouco também na nossa experiência, né, e de certa forma apoia esse projeto que é essencial, né, para a gente realmente criar esse Brasil mais igualitário. De que outras formas que as pessoas elas podem também apoiar a Plano, esse projeto, Cíntia? Assim, Ou nos outros, né, também, nos projetos que vocês têm? Assim, a gente tem os nossos parceiros institucionais, empresas e tudo mais. Hoje, a gente tem muitos parceiros ainda internacionais. E a gente recebe muito recurso de fora, né, dos outros países onde a Plan está, com empresas que a gente tem as parcerias. Mas aqui, vocês podem apoiar, ou como pessoa física, né, que você pode contribuir para a causa. Então, pode contribuir uma quantia para a causa. Então, entrar no nosso site, plan.org.br,
e lá você pode ver, você pode contribuir mensalmente, você pode apadrinhar uma criança, e o apadrinhamento é uma coisa que a Plan, quando surgiu lá atrás na Guerra Civil Espanhola, ela surgiu com essa questão do apadrinhamento, de pessoas apadrinharem crianças, e você acompanha essa criança até os 18 anos de idade. Você troca cartas, você vai ter essa relação com essa criança para poder trazer, não é uma mentoria, mas é uma forma de você fazer com que essa criança tenha acesso a outras informações, a alguma coisa muito diferente daquela vida que ela, às vezes, tem muito fechada naquela comunidade que ela vive. Então, você também pode apadrinhar uma criança e trocar cartas com ela, e é uma experiência incrível. Eu aqui apadrinhei, minhas duas filhas, cada uma de nós tem uma criança, e a gente se corresponde, troca foto, conversa, é incrível. E também como empresa, né? Como empresa, pensar em apoiar um projeto, fazer uma escola de liderança para meninas apoiada pela empresa, que pode colocar, inclusive, as executivas da empresa para serem as mentoras do projeto. Então, são várias formas de apoiar. Eu acho que é só a vontade de querer. Eu acho que a gente tem... O Brasil, ele não tem uma cultura muito forte de doação, né? A gente teve um recorde de doação agora na pandemia, mas foi alguma coisa no ano passado, que depois já voltou aos patamares que são baixos ainda. A gente precisa pensar nessa questão de doação de dinheiro, além, claro, de doação de tempo, né, de ser mentor e tudo mais, mas as ONGs vivem de dinheiro, a gente precisa de doação financeira, então que a gente possa pensar qual que é a causa que me atrai, e cada um pensar a causa que mais tem alinhamento com seus valores, com aquilo que quer, e doar para uma ONG, né, que trabalha naquela causa. Então, se vocês querem trabalhar a questão dos direitos das crianças, adolescentes, meninas, pode ser a Plan. Se você quer trabalhar a questão ambiental, Greenpeace ou outras, na Amazônia tem ONGs incríveis, então, assim, é encontrar sua causa e fazer alguma coisa a respeito, né? Então, eu convido todo mundo para pensar um pouco nisso. E quando a gente pensa na doação, é tão pouco, né? Como a gente fala, R$1 por dia você já pode doar. Imagina, R$1 por dia, R$30 por mês, você já consegue ser um doador. Eu pensei aqui, eu já me deu várias ideias aqui no nosso programa de empoderamento, Rê, que a gente pode fazer umas parcerias, né? E levar a Plan para dentro das empresas. Né? Eu pensei a mesma coisa, Cacá. Ai, Como é que a gente junta forças, né? Para fazer isso. Eu recentemente tive a oportunidade de atuar com uma ONG voltada para inspirar meninas, né, a se interessarem ou seguirem, né, carreira em tecnologia, porque a gente sabe que a área de tecnologia é uma área majoritariamente masculina, é a área que eu atuei a minha vida inteira, então eu sempre tive ali esse sonho, né, de como poder inspirar e como poder impactar meninas, né, ainda em idade ali dos seus 12, 13 anos, a acreditarem que podem, sim, né, trabalhar com isso, que tecnologia é para mulher, é para menina. E, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com a Inspiring Girls, que é essa ONG, para falar um pouco da minha jornada. E é exatamente isso que vocês falaram, quer dizer, a gente sai transformada, a gente sai ali de uma sessão onde a gente vai para inspirar, mas sai de lá muito mais inspirada do que a gente poderia imaginar. Né? E Cíntia, eu quando você estava falando do trabalho da Plan, você comentou sobre saúde menstrual, e aí eu queria explorar um pouquinho com você esse tema, porque é um tema, né, assim, que não deveria, mas é um tema meio complexo, né, de ser abordado. A gente não vê isso sendo discutido. Tabu, né? É um tabu, assim, é uma coisa que é natural, né, da natureza da mulher, da menina, e simplesmente as pessoas têm uma resistência de abordar isso, e a gente sabe, né, o quanto que para meninas em situações, né, mais desafiadoras, pessoas, né, que vivem numa realidade mais carente, o quanto que o fato de ficarem menstruadas todos os meses pode acarretar uma série de problemas na questão do convívio, na questão de acesso à escolaridade,
porque não tem, né, como comprar um absorvente, né? Uma simples ação de ter acesso a um absorvente. Então, assim, eu queria que você explorasse um pouco essa questão da saúde menstrual e como que a pobreza, né, menstrual afeta o desenvolvimento dessas meninas e adolescentes e qual que é o impacto disso no mercado de trabalho. Nata, eu acho muito interessante, porque eu acho, assim, há um tempo atrás a gente não falava sobre isso. Imagina falar sobre menstruação, não era um tema. Eu lembro quando mesmo quando eu trabalhava, eu precisava ir no banheiro trocar o absorvente, eu ficava, onde coloco, né? Você não vai no banheiro segurando o absorvente na mão, ou uma Escondido, necessaire né? na mão, escondido, põe no bolso. Imagina quando a gente estudava, tinha que ir no banheiro trocar o absorvente, o que eu faço? Como que eu pego na mala? Então, como se fosse alguma coisa assim, é um tabu. E eu acho que a gente teve um documentário em 2019 que ganhou o Oscar, que é o Absorvendo o Tabu, que começou, né, deu uma provocada nas pessoas a falar mais sobre isso. Eu lembro que eu estava conversando com um amigo, que ele era do Profissão Repórter na época, ele falava assim, que absurdo o que acontece na Índia, né, porque o documentário mostra a Índia. Eu falei, não é o que acontece na Índia, é o que acontece aqui. E a gente até acabou participando do Profissão Repórter e mostrando um programa que a gente tem lá em Codó, no interior do Maranhão, onde a gente fala sobre a saúde menstrual com as jovens, e aí eles entrevistaram as mães dessas jovens que não sabiam explicar o que era menstruação. Então, a gente trabalha muito a questão da formação, da educação, o que é menstruação. E desde 2014, a ONU já colocou a questão do acesso à higiene menstrual como uma questão de saúde pública. Então, é um direito humano das mulheres de ter acesso à higiene menstrual. Mas aqui no Brasil, a gente tem mais de 7 milhões de mulheres que vivem na extrema pobreza. Imagina se essas mulheres não têm dinheiro para comer, quanto mais ter... Não é só absorvente, é a água encanada na sua casa para poder fazer higiene, é o sabonete. Então, a gente vive numa realidade muito pesada em relação a essa pobreza menstrual, porque não tem o acesso. E aí a gente fala dos impactos, né? São 3 grandes impactos que a gente fala aqui. O primeiro é saúde. Você vai acabar usando alguma coisa que não é adequada e pode dar mais infecção urinária, pode dar muitas infecções nas meninas e nas mulheres que usam um pano, né, ou jornal, que a gente sabe que usa. Então, tem várias outros tipos de recursos, são os recursos que elas têm à mão que elas acabam usando. Então, a primeira coisa é saúde. A segunda é o constrangimento, né, um constrangimento extremo de até ser privada de eventos sociais e tudo, porque está menstruada e não tem como ir, porque não tem o que usar. E o terceiro é educação. Quantas meninas faltam à escola, faltam às aulas quando estão menstruadas? Então, elas já perdem muito a questão aí em relação aos meninos por se ausentarem da escola, isso é fato, durante o período de menstruação. Então, imagina 4, 5 dias por mês que elas não vão à escola porque estão menstruadas. Então, são impactos que levam para a vida toda, né? E esse impacto da educação, com certeza, impacta a questão profissional, né? A questão dela estar mais preparada e tudo. Então, a gente tem projetos com empresas que doam, né, absorventes, a gente leva, mas não é suficiente. A gente está falando aí realmente questão de política pública, né? E eu estou muito contente que estão surgindo vários projetos de lei falando a esse respeito, porque é alguma coisa que tem que ser dada, tem que ser concedida pelo Estado para todas as meninas e mulheres que tenham esse acesso a esses materiais, a esses recursos. Então, porque as ONGs, por mais que a gente faça, a gente vai estar ali doando, mas a gente está enxugando gelo. Tem que ser uma coisa que seja perene, sustentável, né? Como uma garantia de direito que seja instalada mesmo, e que essas mulheres, não é um favor que a gente está fazendo para elas, né? Não é uma doação, elas têm o acesso, elas podem ter acesso. E nós vamos continuar fazendo toda a questão da educação, né? O que é menstruar? Então, as meninas têm que entender um pouco como funciona o corpo delas, a gente tem que falar sobre o corpo. Então, a gente trabalha a questão do corpo da mulher, não só com as meninas, mas com as mães, com as cuidadoras que a gente fala, porque
Não adianta só trabalhar a menina e ela chegar em casa e não ter condições de dialogar com a mãe, ou com o pai, ou com a tia, ou com a avó. Então, a gente trabalha sempre essa rede que está ao redor das meninas. E com os meninos também, né? Nesse programa da Profissão Repórter, ele pergunta para os meninos, eles falam, ai, é um negócio assim, sabe assim, eles falam com nojo, né, da menstruação. Gente, que lindo que é a menstruação. Então, a gente tem que realmente quebrar os tabus, e quebrar tabu é só com informação, informação, informação e falando sobre, né? Porque senão a gente vai continuar com aquele estigma que faz com que a menina tenha vergonha de menstruar, que é uma coisa natural, que ela não converse, que não, ela não procure ajuda, ela não sabe que a partir do momento que ela menstrua, ela pode engravidar. Então, aí vem um monte de consequências, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa muito falar sobre isso, precisa falar sobre isso nas escolas, precisa falar sobre isso em todos os lugares onde esses jovens estão. É muito importante. Muito importante. Nossa, e tem tantas outras coisas, né, que a gente poderia abordar aqui. Uma pena que a gente, né, limita aqui o tempo. Mas a vontade é de ouvir, continuar ouvindo muito mais, porque acho que dá um quentinho, né, no coração, a gente saber que alguém está olhando para isso, alguém está fazendo esse trabalho, e você foi falando da questão dos projetos de lei, né, me veio a importância da representatividade na política, né, a importância da gente ter mulheres na política, né, porque não está no mapa mental dos homens essa questão, não é um problema que está presente na vida dos homens, né? E tantas outras que são do universo feminino, do universo, por exemplo, indígena, que agora a gente está vendo essa questão tão grave acontecendo com os indígenas no Brasil, e a gente está vendo que a única parlamentar eleita não está sendo ouvida, né? Lá no Congresso. Então, isso é uma questão para a gente falar também, né, sobre a importância da representatividade, da diversidade na política, para que todas as pessoas tenham, né, as suas questões representadas, né, e a gente possa realmente construir cada vez mais esse Brasil mais igualitário, né, que você trabalha na Plan. Cacá, lá em São Luís, a gente teve a Luísa, que passou pela Escola de Liderança para Meninas, ela foi candidata a vereadora num coletivo no ano passado, com 17 anos, 8 anos ela se candidatou, não ganhou, mas assim, ela não desistiu, né? E a gente ficou super orgulhoso, porque é isso que a gente quer, que essas meninas também ocupem os espaços, como você falou, a gente precisa de mais meninas e mulheres na política, né? Que possam falar por nós, que possam levar temas que nos afetam diretamente. Então, assim, e quem melhor que a mulher para falar sobre os direitos da mulher, né? Então, a gente precisa falar sobre tudo que nos afeta e fazer a mudança nas políticas, porque a sensação que a gente tem é que tem que mudar de dentro para fora. Não adianta a gente ficar fora forçando se a mudança não ocorre de lá, no legislativo, né? No executivo. A gente precisa garantir que a voz das mulheres esteja representada ali, a voz dos indígenas, a voz de todo mundo. Os indígenas, gente, eles são os povos originários, eles são o dono desse país e eles precisam lutar para serem ouvidos, né? Assim, ontem o que aconteceu, né, da nossa representante indígena, assim, ser cortada num tema que era muito impactante para os indígenas. Quem que a gente deve escutar se não ela, em primeiro lugar? Né? Então, assim, a gente está com uma inversão de valores no Brasil hoje, com essa polarização, que por isso que eu fui buscar a comunicação não violenta, eu falei, eu preciso saber falar melhor, eu preciso saber me comunicar, eu preciso encontrar o caminho do meio, né, com essas pessoas, para a gente poder dialogar de forma pacífica, né, e escutar um ao outro, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer o melhor para o país, e o melhor para o país passa pela redução da desigualdade social, né, eu quero um país mais seguro, eu quero um país, eu sou empresário, quero ganhar mais dinheiro, tudo isso passa pela redução da desigualdade social. Então, se a gente chegar e for trabalhar junto para reduzir a desigualdade social no Brasil, todo mundo sai ganhando, não tem ninguém que saia perdendo, né?
Só que tem que entender que é um trabalho coletivo, né? Não somos nós ou eles, né? Não existe nós e eles, existe todo mundo junto. E é esse o grande desafio do país de hoje, né? Essa questão da união em torno de um bem comum para todo mundo, que a gente não está conseguindo fazer, né? É o grande... De certa forma, é o grande desafio da humanidade, né? Porque eu acho que a gente vê esse caldeirão aqui no Brasil, porque como o Brasil é essa mistura, né? Porque é muito fácil, né? Também você tá num país pequeno, onde só tem uma etnia, todo mundo tem a mesma cultura, todo mundo tem mais ou menos ali a mesma aparência, né? E todo mundo segue mais ou menos a mesma religião. Então, de certa forma, né, não existe o outro, né? Tudo sou eu, né? Todos são representações de mim mesmo. Lidar com o outro, né? A gente vê isso com a crise dos refugiados, né? A gente vê isso com as crises dos povos indígenas, com demarcação de terra quilombola, né? Sempre que eu olho e vejo o outro como separado de mim, como diferente de mim, a gente entra nesse lugar do conflito, da separação e perde, né, a nossa consciência de interdependência. A gente sempre finaliza essa conversa pedindo para você deixar uma mensagem final aqui para quem está assistindo e que acompanha a gente até aqui, em relação às mudanças que você gostaria de ver no mundo, Cíntia. É difícil isso, né? Mas eu queria deixar uma mensagem com uma provocação, que tem uma frase do Freud, que eu gosto bastante, que fala assim: qual a sua responsabilidade na loucura da qual você se queixa? Então, para que a gente consiga entender, se eu não estou satisfeito com o que está aí, o que eu estou fazendo para mudar verdadeiramente? Né? Qual que é o meu papel? E eu queria muito, eu acho que eu quero um mundo em que as pessoas se responsabilizem pelo que elas fazem, pelo que elas falam, e elas percebam que elas podem mudar, que elas podem deixar esse papel de um papel mais acomodado, de reclamar e agir para mudar, para transformar. Acho que é isso. E que assim seja, né? E que assim seja. Que a gente consiga aqui, com essa conversa tão maravilhosa, inspiradora, atingir, né? Muitas pessoas que entendam, né, que se cada um fizer o que tiver ao seu alcance, a gente consegue mudar o mundo, né? Isso mesmo. Ai, adorei estar aqui com vocês. Eu gosto, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer entrevista, eu sou um pouco tímida. Eu gosto de fazer isso, bate-papo, sentar no sofá da casa, né? A gente está no sofá conversando, isso para mim é o melhor. Obrigada, viu? Adorei estar aqui com vocês. Foi uma delícia, eu adorei também. Vamos fazer outras conversas, então, no sofá aqui da nossa casa. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. A gente volta na semana que vem com mais Diva Entrevista. Cíntia, gratidão. E a gente, até daqui a pouco. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa conversa, tragam também as suas opiniões e compartilhem com a gente também as mudanças que vocês querem ver no mundo. Até mais. Gente, obrigada, Cíntia. Um beijão. Até a próxima. Beijo. Obrigada a vocês.